do tempo de exposição ao risco, que é um problema. E ele dentro do condomínio, ele não faz só isso. Ele tem que fazer outras coisas. Claro. Ele Porque é como não se só fosse... tem É como se ele fosse um manutencista. um oficial de manutenção. Isso aí. Então, na hora dessa, a nossa orientação em muitos casos é o quê? Tentar mudar a função daquele profissional. Ele não pode ter a carteira registrada como marcenaria se ele faz uma outra Ele fazer coisa. a função de bombeiro hidráulico. Não pode. Exato. É o desvio de função. Quando as pessoas falam assim, ó, eu preciso de um manutencista, eu preciso de um zelador, eles acabam misturando tudo e todo mundo faz um pouquinho, um cadinho. Sabe o cadinho? Sim. O cadinho é aquele que faz um cadinho de cada um. E esse cadinho, no final, daqui a 20, 30 anos, quando ele se for aposentar, ele vai ter um custo para o condomínio. Esse aqui é o problema, às vezes, que acontece. E é o caso, né, que a pessoa quer depois ter um direito que, infelizmente, não tem. Mas foi um erro que foi cometido, né, que ninguém viu. Mas você não acredita, Jurandir, que a maioria desses erros, além de, claro, ser aquele jeitinho brasileiro que a gente sabe que as pessoas, por conta de R$100, eles acabam assinando a carteira do porteiro como auxiliar de portaria para economizar R$100, que no final vai ser uma economia porca, porque o prejuízo e o processo vai ser muito maior? Você não acha que é porque as pessoas querem diminuir o quantitativo de pessoas trabalhando e executando algumas funções dentro do condomínio para economizar, porque realmente o funcionário orgânico ele é caro para o condomínio, porque o condomínio não tem lucro, né? E aí acaba sobrecarregando a pessoa, e aí a pessoa acaba caindo na NR1, porque muita gente está afastado do trabalho e às vezes não é por problemas físicos, são problemas psicológicos, porque é cobrado para ele uma coisa que ele Sim. humanamente não pode entregar. Com certeza. Então, assim... Muito além do trabalho dele, né? Exato. E como que é importante, né? Fala um pouquinho mais da importância da sua empresa dentro dos condomínios. Essas documentações, elas têm que ser enviadas anualmente? Não, a documentação ela não é enviada anualmente. A documentação ela é enviada uma vez. Mas sendo que o condomínio ou a empresa ela precisa de quê? De ter uma gestão, de ter um acompanhamento. Porque se tiver, de repente, um acidente de trabalho, tem que ser comunicado uma CAT. A obrigação de ser comunicada essa CAT é da empresa de segurança e medicina do trabalho. Que é um dos eventos que é enviado. Então, essa assessoria, ela demanda-se de um ano. E a fiscalização, Jurandir? A fiscalização nas empresas, como eu vim de petróleo e gás, eu sei que, por exemplo, para você prestar serviço para algumas empresas ligadas a petróleo e gás, a fiscalização era bem mais em cima. Construção civil era um pouquinho mais em cima. Mas para os condomínios eu vejo que o negócio corre meio frouxo. E eu acho que quando corre frouxo, fica difícil para você. Porque aí vem aquelas empresas dos curiosos, igual eu te contei a história do meu filho. Para quem não sabe, o meu filho ele é deficiente físico, ele nasceu com o pé torto, ele operou quando tinha 2 anos e meio, hoje ele tem 28 anos, ele trabalhou numa empresa 5 anos, quase 6 anos, como deficiente físico, e agora ele conseguiu uma outra oportunidade, e a empresa que foi contratada pela empresa que admitiu ele, falou que ele não é deficiente físico porque ele operou quando tinha 2 anos e meio. Isso não existe, porque, na verdade, na operação dele, ele teve que quebrar 4 dedos para poder esticar o tendão, para colocar o pé dele na posição correta, porque o pé dele era muito torto. Então, assim, como que uma pessoa, até um período da sua vida ativa, era deficiente físico e depois deixa de ser deficiente físico? Isso não existe. É complicado, né? É muita gente curiosa no mercado. São muitas empresas que tem, né? E a fiscalização? Que nem falar sobre a fiscalização, a gente bota anterior a 2022. Anterior a 2022 existiam as dificuldades, né? Porque a gente sabe que são poucos auditores fiscais, tem no Rio de Janeiro, né? E de 2022 para cá, com toda a mudança, nós somos obrigados a nos fiscalizar. Quando nós não fazemos o envio de toda a documentação ao E-Social, a gente está mostrando que estamos irregular. A gente já informa, o sistema lá do E-Social já aparece lá. Se a empresa tem documentação, tá ok. Se a empresa não tem documentação enviada, está irregular. Então, a hora que eles quiserem
autuar a empresa, eles podem autuar. E não cabe recurso, até porque, desde 2022, a lei está aí. E o sistema, como ele é online, ele acaba acompanhando. Por exemplo, o João está aqui. Está dizendo que o João é deficiente físico. Aí o João sai dessa empresa, vai para essa empresa. Outra. Aí chega aqui, o João perde todos os direitos e benefícios de deficiente físico. Para cá ele ficou bom, foi milagre. É como se a empresa anterior também tivesse colocado ele como deficiente errado. E hoje é obrigatório também, muitas empresas. E uma hora essa informação vai cruzar. Né, o deficiente físico. Isso. E uma hora essa informação vai cruzar. Sim. É igual, por exemplo, o porteiro que diz que tem problema de coluna porque a cadeira que colocaram lá é cadeira de escritório, não é uma cadeira ergonômica para o cara ficar lá 10 horas sentado. E muitas das vezes não fica as 10 horas sentado, né? Ele senta, às vezes levanta, depois reclama que fica 8 horas em pé direto, que às vezes não fica também, né? Que são coisas que não, mas aí é aquele negócio também que eu falo, né, Jurandir? Por exemplo, eu ando pelo Brasil afora. Tem um vigilante que ele tem que ficar em pé ali na porta da garagem, né? Da entrada de veículos. Só que lá tem aquele banco alto que ele pode se sentar ali para descansar. Alguém tem que monitorar o tempo em tempo que ele pode ir ali e sentar um pouquinho. O porteiro, a mesma coisa. A gente vê lá no nosso projeto do Chá das Síndicas um monte de síndica falando aonde que tem cadeira de porteiro, onde que tem cadeira de porteiro. Todo mundo procurando a cadeira de porteiro. Ok, mas cadê a ergonometria dessa cadeira para poder a pessoa descansar e ficar tranquila? E aí você vê lá no vídeo a pessoa deitada, com o corpo jogado para trás e com os pés cruzados para cima ou em cima de uma mesa para poder descansar porque ele está cansado. Então, assim, cadê a ergonometria desse colaborador? Ele mesmo, às vezes, ele erra, né? Sim. Às vezes, porque às vezes ele reclama querendo um direito, ele tem todo o direito, tem todo o benefício, né? Mas muitos não aproveitam. Exato. Querem abusar do que tem. Isso aí. Esse aqui, às vezes, é o problema. E nisso prejudica outros. Sim. Acaba prejudicando outros. Por isso que muitas empresas, né? Conheço empresas que não querem manter cadeiras no local de trabalho. Que é obrigatório manter, né? As pessoas, mesmo que trabalhem 6 horas por dia, tinha que ter lá uma cadeira para pelo menos ele descansar durante 15 minutos. Eles não querem. Por quê? Porque se deixar o funcionário, ele vai ficar sentado durante todo o tempo. Aí fica esse problema para o empregador. Eu ainda vou além. Existem pessoas que dizem eu fiquei com esse problema auditivo porque eu trabalhava numa empresa de marketing. Eu ficava com isso, com aquilo, porque eu ficava assim assado. Mas quando você vai ver, no ambiente de trabalho, você fala assim, fulano, fulano, tá limpando, fulano, fulano, a pessoa não tá te ouvindo. É o fone de ouvido, né? Ela tá com fone de ouvido na música no último volume. E aí é a hora que muitos me chamam de chata.